pessoal. Gente, eu tô saindo pra fazer minhas coisas, mas é um custo sair de casa, viu? Como eu gosto de ficar em casa, vocês não imaginam. Pra mim tá sendo tranquilo quarentena. Adoro ficar em casa, adoro. Gente, hoje eu vou falar rapidinho que eu tô indo fazer, tenho que fazer as coisas da minha casa, né? Porque eu não tô em risco, né? Então eu que tenho que fazer. Por enquanto também, né? Porque eu tô também em risco. Gente, então é o seguinte, eu vou contar umas histórias engraçadas da Makoto, tá? Daquele grupo que eu fiquei lá, daquela linha lá, do Sheehan Larry e tal, né? Daquele negócio do Seagal que eles seguem lá. Que o Sheehan Larry tava junto com o Seagal, depois brigaram, aí se separaram, mas eles seguem essa linha. Ele deu aula pro Seagal lá, aquela coisa toda, né? Era muito engraçado esse grupo, gente, que foi do Sensei Carrapatex. O Sensei Carrapatex, da Sensei Carrapatex-san, entendeu? Aquele sensei engraçado. Ele tinha receio até de falar do Seagal pra mim. Foi muito engraçado, ele não sabia, né, que eu não gostava, nem conhecia assim, eu nunca tinha ouvido falar, né? Quando eu comecei a fazer Aikido, eu não entrei no Aikido clássico, né? Eu fui pegar o gosto pelo Aikido, na verdade, nesse grupo de Aikido que não era o clássico, era Makoto, né? Makoto é um grupo dissidente, tá? Eles têm um Aikido alternativo, tá? E eles seguem essa linha do Seagal, eles adoram o Seagal, são fãs do Seagal, né? Eu fui parar nesse grupo, né? E assim, lá eu peguei o gosto pelo Aikido. Por incrível que pareça, lá eu peguei o gosto pelo Aikido, né? E tive problema, né, com o Sensei Carrapatex. Vocês sabem, o Sensei Carrapatex canceriano é grudento, né? Grudou, né? Fez besteira, né, que não era pra fazer. Inclusive interessante, hoje eu me lembro, interessante, né, depois que passam as coisas, você vai se lembrando de algumas coisas. Eu me lembro que um dos alunos dele, esse aluno dele acabou ficando meu amigo, né? Acabou se aproximando de mim e tal, ficou meu amigo. Ele era faixa preta, na época ele já era faixa preta. Era o aluno mais avançado dele, tá? Um dos mais. Quando o Sensei Carrapatex, canceriano-san, fez aquela bobagem lá, né? Durante uma aula, ele me desrespeitou durante uma aula, né? Invadiu o meu espaço, entendeu? Eu me lembro que no dia seguinte, né? Depois que ele fez tudo aquilo lá e deu aquela confusão, esse aluno dele falou assim, olha, eu vou... Porque ele começou a me dar um apoio, né? Depois de tudo que aconteceu, eu fiquei nervosa, deu aquela brigaiada. Eu com o Sensei, eu brigando com o Sensei, né? Eu entrei em conflito com o Sensei e esse Sensei Carrapatex, canceriano-san, ele gosta de uma briguinha, tá? Ele gosta de uma briguinha. Então ficou uma briga eu com ele, entendeu? E eu dentro do dojo dele, né? Eu me lembro que esse aluno dele falou assim, eu vou dar um apoio para ela porque o Sensei tal, falou o nome dele, fez besteira de novo. Então, esse Sensei, o Sensei Carrapatex, eu acho que já tinha feito um monte de bobagem já, entendeu? Não sei, com aluna, sei lá, ele já tinha aprontado muito. E aí, por isso que esse aluno dele falou, eu vou consertar a besteira que o Sensei tal fez. Ele fez outra bobagem. Então vocês veem que as coisas vão aparecendo, né? Então, gente, aconteceram umas coisas bem engraçadas, né? Lá nesse dojo. Esse dojo da Makoto, esse primeiro, né? Que eu fui. Eu me lembro assim, que ele fazia questão, né? De mostrar que ele era grande, né? Ele queria mostrar que ele era grande, entendeu? Eu lembro uma vez que quando eu ia comprar o meu dogi, eu tenho mania de comprar coisa larga. Eu gosto de coisa larga, né? Eu não gosto de coisa apertada. Eu nunca gostei, né? De coisa apertada. Eu gosto de coisa larguinha, né? E eu tenho mania de comprar coisa maior que a minha, maior que o meu tamanho, sabe? Eu sou ao contrário das mulheres, né? Brasileiras que compram tudo número menor, fica horrível, né? Eu não. Eu tenho o hábito de comprar coisa grande, maior do que o meu tamanho.
E eu tinha comprado um dog grande pra mim, entendeu? Era muito maior. Eu fiquei parecendo um Papai Noel com o dog, sabe? É muito grande, né? Eu lembro que eu comprei, acho que eu comprei um dog A4. Ele era enorme, né? Enorme. E eu falei pra eles, né? Que o meu doggy tava muito grande, eu tava parecendo um Papai Noel com aquele doggy, né? E eu falei o número. Ele falou, não, mas você tem que comprar um doggy A1 no máximo. Porque eu uso, olha o meu tamanho, ele falava. Eu uso o doggy A5. É assim, sabe assim, como se ele fosse um gigante, entendeu? Ele era grande mesmo. E ele gostava de mostrar que ele era grande, sabe? Muito engraçado. É uma figura, sabe? Realmente. Então, gente, então foi muito engraçado, né? A época que eu fiquei na Makoto, eu passei nervoso, briguei e tal. Mas foi muito engraçado e me marcou. Foi um dojo que me marcou, assim, né? Na verdade. Todos os dojos que eu passei me marcaram, né? Porque sempre teve um problema. E um aprendizado também, né? É um pouco estressante, mas teve um aprendizado em todos os dojos em que eu estive. E hoje eu vejo assim, tá? São patamares de evolução, tá? Eu acho que eu vejo assim os dojos pelos quais eu passei e com os quais eu tive problemas. Eu acho que eu aprendi alguma coisa, né? Apesar do estresse, passado um tempo você começa a entender que são patamares de evolução, né? Então, o primeiro dojo em que eu estive, que foi da Makoto, eram uns homens grandes, tá? O sensei mesmo era um massa. Ele era um massa, o sensei Carrapatex. Agora vocês imaginam o susto que eu levei o sensei Carrapatex durante uma aula de Aikido. Eu estava fazendo uma técnica de Aikido com ele. De repente deu sei lá o que deu nele. Ele pegou minha mão e não largava de jeito nenhum, tá? Aí foi uma cena Romeu e Julieta durante uma técnica e uma aula de Aikido. Vocês imaginem o susto que eu levei, né? Eu levei um susto. Aí eu entendi o que estava acontecendo com o sensei Carrapatex. Então, eu entendi, né? Aí eu entendi. Agora, é claro, nós somos seres humanos, a gente tá, né? A gente corre o risco realmente de acontecer coisas humanas, né? Mas eu realmente fiquei muito assustada com o que ele fez. E brava, tá? Mas passou, com o tempo passou. Não justifica, mas passou, né? Passou. Mas era muito engraçado, porque é o seguinte, eles falavam o seguinte, lá eles faziam randori, não era o de Waza, né? Porque depois eu fui para um outro dojo de Aikido, e aí nesse outro eu fiquei muito tempo, tive problemas também com machismo, sempre com machismo, né? Do pessoal do Aikido, né? Sempre tive problemas com o machismo deles, porque eu percebo o machismo deles, e é um machismo fundamentalista, é um machismo diferente no Aikido, mas muito forte, tá? Muito forte. E não é só nos homens, nas mulheres também, né? Então, é um grupo muito machista, tá? No Aikido. Pelo menos nos dojos em que eu estive era, né? E aí, o que aconteceu? Eles eram grandões, né? Bem grandões. E era um Aikido mais truculento, tá? Era um Aikido pesado deles lá. Tanto que eu torci meu pulso, né? Eles eram maiores, grandões, né? Aí, o que aconteceu? Eu me lembro que eles contaram o seguinte, que quando eles se tornavam faixa preta, eles tinham que ir para os Estados Unidos, né? Porque as graduações
de faixa preta tinha que ir para os Estados Unidos lá com o Sheehan Larry. O Sheehan Larry fazia graduação, né? Então eles tinham que ir lá com ele. E aí, gente, eles contavam o seguinte, que o Sheehan Larry não falava assim, ó, se vocês quiserem filmar, vocês filmam, só que vocês vão passar vergonha. Me contaram, eu não vi, não sei se é verdade isso, não sei se eles falam isso só pra dar a impressão que o Aikido deles é pesado, não sei. Eu sei que eles tinham que fazer o Randori com os mexicanos enormes, grandões, sabe? Bem grande, gigante, fortão, entendeu? Eu não sei se isso é verdade, tá? Eu ficava me imaginando, falei, bom, se eu ficar nesse Aikido aqui, eu tô ferrada, né? Mas imagina eu com esse tamanho, fazendo Randori, com uns mexicanos gigantes de 2 metros, sei lá. Né? Eu fiquei imaginando isso. O Randori deles, porque eu não cheguei a fazer o Randori, tá? Porque eu era faixa branca. E eu saí faixa branca. Ele me tirou. Na verdade, o sensei Carrapatex ficou irritado porque eu reclamei da falta de postura dele comigo, tá? Ele não gostou e ele me tirou. Em vez dele se corrigir e me manter no grupo, não. Ele preferiu ficar, né? Assumir o erro que ele fez. Ele não assumiu o erro, na verdade. Ele preferiu encobrir o erro dele e me tirar. Tá? Porque não fui eu que tinha errado, ele que me desrespeitou durante uma aula de Aikido, né? Então, ele fez isso, tá? Porque eu ia ficar, né? Eu gostava do Aikido deles, era divertido, sabe? Era assim, não é um Aikido sério, assim, sabe? Mas é um Aikido divertido. Só que é o seguinte, eu já briguei com um monte de gente da Makoto, né? Porque eles são muito machistas. Eu já briguei com esse sensei Carrapatex. Eu já briguei com um cara do grupo deles, mas de outro estado. Eu já briguei com esse cara que era meu amigo. Eu briguei com o Sheehan Larry. E tá assim, praticamente eu briguei com quase todo mundo do grupo da Makoto, tá? Briguei com a menina que tava no grupo, que não falava nada. Inclusive, para vocês terem uma ideia, né, da deformação que algumas mulheres do Aikido têm, ela chegou a falar uma vez o seguinte, ela falou, olha, porque o sensei Carrapatex-san, ele era muito machista, e ele é, tá? Porque ele não morreu, tá vivo ainda, tá vivo ainda, tá? Tá vivo, né? Bagunçando a cabeça das mulheres, das pessoas, né? Continua lá, vivo, firme e forte. É, pau que nasce torto, vocês sabem, né? Então, é isso. Então, ele falava tudo no masculino, ele é super machista. Sabe aquele homem assim? Ele tem curso superior, tudo, tem uma formação boa até, mas ele é aquele homem assim, esquisito, entendeu? Antigo, conservador, machista. E Carrapatex, ele é Carrapatex, entendeu? Então, o que acontece? Ele não respeita a mulher, né? Ele não respeita a mulher, esse que é o problema dele. E aí ele falava tudo no masculino, né? Tudo no masculino. E uma vez ela teve coragem de falar assim, que ela queria ser tratada como homem, mesmo que ela gostava. Então vocês veem que tem uma deformação, é muito complicado, né? A deformação que existe, né? Na mente das mulheres, né? Eu gosto de ser tratada como homem, ela falou isso. Bom, gente, mas o cara era uma figura, né? O sensei Carrapatex era uma figura. A última vez que eu falei com ele, acho que faz já uns 2 anos, ele falou assim pra mim, você está me assediando. Imagina, olha como ele inverte as coisas, né? Você está me assediando. Não falou, né? Ele escreveu. Aí eu virei, né? Falei, bom, eu acho que ele tá fazendo uma certa inversão, né? Eu acho que ele tá invertendo as coisas, mas era típico dele mesmo. Ele gostava de uma briguinha, esse homem, viu?
Eu sei que uma vez aquele meu amigo, eu sei que ele falou assim, você para de me assediar. Porque eu tinha mandado uma mensagem, acho que uma mensagem para ele, falando que eu não tinha esquecido o que ele tinha feito, né? Que na verdade ele é que me assediou, não. É típico, né, de uma pessoa, homem machista, quando ele é sacana, ele inverte coisa mesmo. E ele esse sensei Carrapatex, ele é bem assim de inverter coisas mesmo, né? Ele inverte, entendeu? E eu me lembro que ele falou assim, por favor, me esqueça, me esqueça. Imagina se dá para esquecer uma pessoa que te prejudica, você não pode esquecer nunca, né? Você pode, claro, você tem que dar continuidade às coisas, mas você não pode esquecer, né? O que as pessoas fazem de mal, preconceito, machismo, é uma coisa que você não pode esquecer. Não vou esquecer nunca o que ele fez. Eu adoraria esquecê-lo, mas é impossível, né? Na verdade, não é lembrar dele, é lembrar do que ele fez, né? Que realmente foi um papelão, né? Ele prejudicou de uma certa forma, eu poderia ter abandonado o Aikido por causa dele, né? Porque ele teve uma atitude que não é uma atitude de um sensei, né? Então, ele não consegue, né? É uma pessoa que não consegue reconhecer seus erros. Ele não consegue reconhecer os erros, né? Então, é uma pessoa que não evolui. Mas é uma figura, realmente, uma figura complicada, muito difícil. Ele deve ter tido uma vida muito difícil, né? Sei lá, ele é um cara complicado. Ele é um cara complicado, entendeu? Então, eu entendo bem. Hoje eu entendo um pouco melhor, né?